receber o nosso colega, comunicador, homem que tem uma história, né? Sabe, Lírio, que a vida nos mostra muita coisa. E eu que sou um ouvinte assíduo do teu programa do sábado também, e te acompanha a tua história política há muito tempo, nós não podemos permitir, Paulo, que pessoas com uma sabedoria ou com um trabalho que ainda tem a dar para a população fica escondido, fica à mercê, às sombras do próprio esquecimento. Então, por isso que quando nós pensamos em trazer personalidades para este programa, e ninguém melhor do que o nosso Lírio Soares. É verdade, eu até assino embaixo que você fala, porque temos que também valorizar e prestar essa homenagem enquanto estamos aqui. Exatamente isso. Na verdade também. Exatamente isso. Então, vamos iniciar um processo de ex-prefeito Lírio, de uma entrevista, de uma coletânea de vários ex-prefeitos. E o senhor é o primeiro. Que bacana. Olha. Então, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal da Rádio e TV Com, FM 96.1. Eu cumprimento o Márcio e agradeço sinceramente. Ele está começando com os ex-prefeitos mais longevos e vem até o atual. Isso é muito importante, viu? Não é ordem alfabética, não. Isso aí. É a ordem longeva da administração municipal de Veranópolis, né? Que nós somos prefeitos de 73 a 77. Então eu quero cumprimentar, além do Márcio, o Paulo César e a Francine Guide, cujos genitores são lá de Nossa Senhora do Rosário, em Fagundes Varela. O meu querido amigo, o Livo Guide, de gratas recordações, que é o pai da Francine, e que foi presidente da antiga Arena quando nós subimos para o Executivo Municipal de Veranópolis. Então, Márcio, é uma alegria muito grande em poder estar aqui, né? E preencher esse espaço tão importante do jornalismo e do rádio em Veranópolis, que vocês criaram aqui das 8 às 9. Eu acompanho quase todos os sábados, né? Que bom. Então, eu estou à disposição do Márcio. O Márcio lá você tem que falar do passado. Mas também. Claro. Vou falar do meu quartel-general, Vila Flores. Exatamente isso. Que bom com 2 partidos, hein? Que bom. A cordialidade, nós tivemos assim, passagem na política como prefeito e como vereador também, dentro da maior respeitabilidade. Perfeito. Hoje então, Vila Flores, é lógico que não tem mais o quartel-general. Então, quando eu aporto o município de Vila Flores, como é que está meu quartel-general? E muitos não, Lírio, ex-quartel-general. Para mim, isso não, para mim é sempre quartel-general. Isso mesmo. E até aproveitando, Lírio, tudo mudou ou começou a mudar quando emancipou Vila Flores. Exatamente. Então, em 1988, o governador era Pedro Simon. Ah, sim. Ele era MDB. Sim, então, quando a professora Zélia foi eleita prefeita por consenso, sim, foi criado o MDB com a professora Zélia, que não era oriunda do MDB, nem a família dela, nada. Não, era oriunda da Arena. Exatamente isso. Então foi formado o MDB para ter este acesso facilitado junto ao Palácio Piratini. Sim. E aí criou-se o MDB. Foi aí que começou a mudar exatamente. Exatamente. O velho Brandalize, que é o pai do Gessim, pai do prefeito de Vila Flores, foi um dos meus grandes cabos eleitorais quando eu me elegi prefeito. Avô do prefeito. Assim, aliás, desculpe, avô do atual prefeito. Não, avô do atual prefeito. Isso. São José da Primeira. Isso, que era o pai do Jacó, que é o pai do prefeito hoje. Isso que o Jacob continua residindo lá. Sim, São José da Primeira. Aí continua mantendo a tradição ali. Com suas ovelhas ainda, não? Sim, ovelhas, claro que sim. Então é interessante isso. Mas Lírio, para contar um pouco dessa história, você falou em Arena, depois veio o PDS, sim, até chegarmos no PP. Sim. O passar do tempo da própria Arena, um partido conservador, de direita, isso ele não perdeu as suas raízes, mas ele foi diminuindo
em função também disso, ou foi a estrutura política nacional que fez com que os partidos todos se dividissem e chegarmos onde nós chegamos hoje? Onde, infelizmente, nós deixamos de ser Chimangos e Maragatos, Arena e MDB, para sermos o quê? Extremas, extremismo absurdo, vergonhoso, na minha opinião, e aí quem está no meio acaba se aproveitando exatamente dessas fragilidades, desse radicalismo que o extremismo provoca. Realmente, não é mais aquela época, na década de 70, né? Mudaram, imagina dois partidos naquela época, né? A Arena e MDB, né? Hoje, nós temos mais de 40 partidos, possivelmente, né? Isso aí. Então, você nota aí a diferença enorme, né? Como dizia o meu líder do passado, que era Leonel Brizola. Perfeito. Quando era guri, né? E os interesses. Né? Então, foram criados aos poucos vários partidos, atingindo um número elevadíssimo no Brasil. E aí começou, o que eu vou te dizer, um descontentamento, inclusive, da população. Perfeito. Do Brasil. Sim. Né? Tu vê, deputados hoje, todos eles com emendas. Emendas para cá, emendas para lá, milhões para cá, milhões para lá. Mas é o próprio governo que... então mudou bastante, viu? Eu vejo ali no cenário nacional hoje está uma rivalidade enorme, né? Vez de tratar dos interesses do país, é uma rivalidade entre bolsonarismo e lulista. Perfeito. Não é isso? Deixou-se de lado as cores, o vermelho e branco, o azul e vermelho. Sim. Deixou-se de lado isso? Sim. Deixou-se de lado. Pra exatamente lutar por um sobrenome. Sim, exatamente. Por duas famílias. Mas é coisa impressionante. Então eu vejo isso com muita tristeza, viu? Muita tristeza. Muita tristeza. É isso aí, mais ou menos, né? Mas antes de tecer alguns comentários sobre a política, eu gostaria, Márcio, de tecer algumas considerações como radialista. Maravilha. Como radialista. Fica à vontade, aqui o convidado manda. Como radialista. Surgiu o ano de 1959, está longe ainda, longevo. Né? Porque muitos eles não citam o nome das emissoras locais não sei porquê, né? Mas eu iniciei, eu estava em Vila Azul com 16 anos e a Rádio Veranense deu ao meio-dia, né? Precisamos de um locutor. Os interessados manter contato com os estúdios da rádio. Aí fui me inscrever, né? Escrever. Foram 32 inscritos para uma vaga de locutor. Tá? Não esqueço nunca. Então, dos 32 sobraram 3 só. Nelson Meneguzzi, que reside em Porto Alegre, Olímpio Alves de Moraes, e eu. Foram 3. Com 16 anos. Eu com 16. Só que o Olímpio e o Nelson Meneguzzi possuíam vozes aveludadas. Tipo Guaíba no passado, né? Então eles tiveram uma chance enorme, né? Então o que fez? Era o gerente da rádio contratado pelos capuchinhos, Décio Osmar Bompassaro, jornalista de renome em Caxias do Sul. Até o ano passado foi professor na Universidade de Caxias. Reside em Caxias, meu grande amigo, né? E meu padrinho do rádio. Meu padrinho, porque ele era o gerente da... Aí entregaram, houve gravações, né? Gravações, o próprio Décio entrevistou os 3, né? Então, dentro dessas gravações, né? Ele analisou um por um, mas o último foi na época, Márcio, Paulo César Francini, o noticiário era o seguinte, ele entregou 2 laudas para gravar. Washington, Porto Alegre, lembra? Sim. Correspondente a Renner. E assim, então ali que eu tive a vantagem. Tive a vantagem. Ali que eu fui escolhido, né? Porque eu desde os 8 anos que eu leio em voz alta. Então me facilitou, né? Claro. Facilitou. Não fiz um erro nas 2 laudas de noticiário, né? Uma boa dica, né, pra quem, né? É isso aí, uma boa dica, ó. De uma boa vai treinando leitura, já. de uma boa oratória, né?
Lê em voz alta. Aí eu ingressei em rádio, né? Porque foi uma alegria muito grande e que eu permaneço até hoje. São mais de 50 anos. Mais de 50 anos. E graças a Deus eu tive uma trajetória das melhores, né? Que eu fico muito feliz hoje de informar aos jovens. Jovens não sabem. Sabe? Eu fui narrador de futebol 20 anos. 20 anos que fui narrador de futebol. Eu nunca esqueço, em 1964, a Rádio São Francisco de Caxias do Sul precisava de um repórter, de um locutor para transmitir a primeira vindima em Flores da Cunha. Primeira vindima. Então eles apelaram para a Rádio Veranense, os Capuchinhos, como a São Francisco recém tinha iniciado sua trajetória, né? Eu então transmiti sozinho a primeira vindima em 1964, direto de Flores da Cunha. Olha ali. Depois participei da primeira Feira Vinho com o Padre Cosme ao meu lado, né? E da primeira festa da uva em Caxias do Sul, que depois eu vou falar um detalhe sobre isso aí, tá? E na minha trajetória ainda, só que naquela época, Márcio, foram extraviadas as gravações. Não existe mais as gravações. Eu tive a grande satisfação. Me chamavam de fuçador na época. Entrevistei o Pelé no 10º gol no Maracanã. O goleiro era o Andrade. E o Pelé cobrou pênalti, não muito bem, quase o Andrade pegou, 1-0 do Santos contra o Vasco da Gama. Eu estive lá. E o mais importante, Márcio, da minha vida jornalística e radiofônica foi em 1973, em novembro de 73, quando entrevistamos o sumo pontífice Paulo VI, direto do Vaticano. E para comprovar isso tudo, eu guardei todas as fotos, tanto da entrevista com Pelé como a entrevista com Paulo VI, direto do Vaticano. Depois, várias entrevistas na minha trajetória, né? Entrevistei 3 presidentes da República, 5 governadores. Bom, deputados já sabem, né? Eles apareciam por aqui, não? Era a maior facilidade, viu? Sim. E os interesses, mas naquela época era 2 partidos só, né? Tu imagina se fosse hoje, né? Sim. Fosse hoje, era uma avalanche de políticos invadindo os municípios, né? Então, a minha trajetória é essa, dentro do rádio. E em 2017, o doutor Elcio Siviero me convidou. Lírio, tu não queres voltar para o rádio de novo? Porque estava fora, né? Fui gerente da Caixa, depois vou falar em Porto Alegre por 15 anos, né? Aí ele me convidou. Então, no dia 30 de setembro de 2017, foi ao ar a primeira edição de Vozes da Terra, que até hoje está hoje com o registro, não registro de 182 municípios. Tem o registro, que lógico que não é todo sábado, mas é lá de Uruguaiana, de Flores da Cunha, de Bagé, da Itália, que já me enviaram mensagem da Itália, né? Lírio, estou te vendo e te ouvindo. Aqui em Pádua. Já tá isso aí, né? Olha ali. Então hoje eu tenho uma audiência. Por que essa audiência, Márcio? Porque eu escolhi esse horário, porque do meio-dia às 2, quase nenhuma emissora da região tem músicas sertanejas, italianas e gaúchas. Aí foram procurando. E aí ficaram hoje ouvintes assíduos de Vozes da Terra. Olha ali. Então eu me orgulho muito de estar no rádio ainda, Márcio. Bacana a sua presença também, viu, Lírio? Como colega também, essa homenagem que vamos fazer durante essa 1 hora do Bom Dia Especial. Então, eu preciso fazer um intervalo, né? Tu é homem de rádio, sabe muito bem disso, né? Podemos deixar uma pergunta pode ser. Então, eu queria, ver com o Lírio que ele contasse um pouco
por interesse meu, talvez, que o meu avô era o presidente do partido. Como é que o Lírio Soares chegou nessa questão da política? Porque não saiu do nada para ser candidato a prefeito, né? Como é que foi essa construção? O Lírio vai responder no próximo bloco. Depois do intervalo, pode ser? Depois vou falar. Depois vou falar. Tá certo, então. A gente vai pro intervalo e volta já. E agora um bom motivo para você continuar almoçando no Dom Vital. Ou se você ainda não foi, olha aí. Aproveitem, um cardápio maravilhoso está aguardando por você. E o seu estacionamento é por conta da casa. Isso mesmo, o Dom Vital paga sua vaga no estacionamento rotativo. Basta informar a placa na entrada do restaurante Dom Vital, entrar e saborear esses pratos maravilhosos, hein? O melhor cardápio da Terra da Longevidade e sempre fazendo mais por você. Olá, amigos da Com, aqui é a Camila da Divino Grão e eu quero contar para vocês que aqui na Divino Grão você também encontra vitaminas, suplementos, proteínas, uma variedade bem ampla de vitamina B12, vitamina D, vitamina C, Q10, melatonina, colágenos com proteína que vão apoiar a sua rotina, suplementos que vão ajudar na sua imunidade, também proteínas dos whey. A Divino Grão está localizada na Avenida Doutor José Montauri, esquina com a Marechal Deodoro. Em Veranópolis tem unidade da farmácia São João de plantão 24 horas na Júlio de Castilhos. Cuidar da sua saúde, essa é a nossa missão. Santa Clara, hein, na sua mesa, todos os dias com as delícias do puro sabor da Serra Gaúcha. E atenção, hein, o agosto tem preço super especial, sabe aonde? Na Becker. E o seu pai merece o melhor presente também. As melhores marcas com condição facilitada de pagamento. Qualidade e preço baixo é na Becker, aguardando você na Palugana, em Veranópolis. E na Lincoln, as melhores armações e lentes são aquelas que fazem você se sentir bem, com todo aquele conforto em condições super especiais de pagamento, na Júlio de Castilhos. Alfa Laboratório está em frente ao Hospital São Peregrino Laziose, cuidando também da sua saúde. Para você que precisa realizar exames, deixa com Alfa. Alfa é pra vida inteira. Atenção, atenção! Tá cansado de procurar preço baixo de verdade? Então corre pra Becker. Aqui qualidade e preço baixo andam juntos. Pode pesquisar onde quiser. Na hora de comprar, ninguém bate a Becker. As melhores marcas do mercado com aquele precinho que só a Becker tem. E ainda tem pagamento facilitado no carnê ou no cartão. Agosto é o mês de economizar com qualidade. Qualidade de preço baixo é na Becker. Vem comprar barato, vem pra Becker. Vai um sanduba com queijo derretido. É claro que eu quero. Queijo com alho na brasa bem quentinho. É claro que eu quero. Espaguete com muito parmesão. É claro que eu quero. Tábua de frios com queijo de montão. É claro que eu quero. Se tem queijo Santa Clara, é claro que eu quero. Queijo Santa Clara, é claro que eu quero. É claro que eu quero. Eu também quero, hein? Aquele queijinho derretendo na boca, coisa boa, em Santa Clara na sua mesa todos os dias, 8 horas agora mais 21 minutos. A colega Fran deixou uma questão aí para o nosso homenageado e convidado especial desta manhã, Lírio Soares, em relação à entrada dele na vida pública. Ele já vai contar essa história, mas eu queria fazer um registro aqui, Lírio. Que chega pelo nosso 996100961, dizendo o seguinte: parabéns, Rádio Com. Meu querido Lírio Soares, um exemplo de homem, um prefeito memorável que fez muito por Veranópolis. A amizade com o prefeito Lírio Soares está na 3ª geração. Iniciou com Círio, Ari e agora Ricardo, Rosane e Luciane. Gratidão, seu Lírio, pela amizade, convivência e ensinamentos. Atenciosamente, Ricardo Dalanhese. Fico muito feliz, viu? É realmente uma família que sou amigo desde guri. Muito obrigado, viu, Ricardo? Fico sensibilizado por essa manifestação, viu? Um abraço para toda a família aí, viu? Bem, a Francine quer saber como é que eu cheguei. E o Márcio deve. Eu quero te acrescentar, além da questão da Francine, quer repetir a questão, Francine? Sim.
Eu quero. Só um pouquinho. Eu quero que o Lírio nos conte, então, para quem está acessando agora, para quem sintonizou agora, que ele nos conte como que ele chegou na política, né? A gente estava comentando aqui fora do ar que meu avô era o presidente do partido na época, mas eles não foi escolhido, vamos pegar aqui um rapaz novo e vamos botar lá. Não, teve toda uma construção e eu quero entender um pouco de como é que foi isso. Também para acrescentar, Lírio, Sim. Por que é importante essa pergunta da Francine? Porque você entrou igual tem um hiato de tempo aí, onde você sucedeu ao seu Nadir, que vinha do Ruas. E depois antecedeu Nadir e Ruas novamente. Não, o Nadir novamente. Nadir e Ruas. Veio o Nadir e depois veio o Ruas. Depois do Ruas. Isso aí, exatamente. O senhor se encaixou exatamente nesse período de 73 a 77. Bem, em 1964, Francine, eu fui candidato a vereador. Fiquei suplente, né? Assumi várias e várias vezes. Então aí começou minha trajetória política. 4 anos depois, em 1968, eu fui o vereador mais votado do município de Veranópolis. Naquela época, o Sauro Cipriano Guindani, por 3 mandatos, era o vereador mais votado do município, que correspondia a Cotiporã, Fagundes e Vila Flores, em Veranópolis. Então, na eleição de 68, eu conquistei 936 votos. Daí o Sauro Cipriano Guindani, 933. Por 3 votos eu superei o Sauro Cipriano Guindani, de gratas recordações de Cotiporã. Aí então eu iniciei como vereador mesmo, né? Titular da Câmara Municipal de Vereadores. E de imediato eu tive uma ideia que hoje transformou-se no maior evento de Veranópolis. Foi projeto nosso como vereador, naquela época, Márcio, mas como festa da uva em Caxias, Fenavinho em Bento Gonçalves, champanhe em Garibaldi, Vindima em Flores da Cunha, festa do doce em Pelotas, em Veranópolis. Entramos com um projeto para instituir a festa da maçã. E então, como vereador, eu fui aclamado por unanimidade pela localidade de Lajetinho e fui o presidente da primeira festa municipal da maçã. Com a presença, naquela época, do engenheiro Euclides Triquez em Lajetinho. Isso foi que ano? Foi 1971. 71, né? Primeira festa municipal de Veranópolis, que fui o presidente da comissão organizadora. O senhor estava com 28 anos na época. Exatamente. Estava jovem. Depois eu vou falar que falaram agora que assumiu a prefeitura de Veranópolis o mais jovem prefeito da história. Tá, vou salientar depois. Ok. Algumas coisas particulares, né? Então, aí lançamos a primeira festa municipal da maçã e quis o destino. No ano seguinte me elegi prefeito. Em 72, quando assumimos no dia 31 de janeiro, naquela época de 1973. Aí, então, como tivemos um sucesso da primeira festa municipal da maçã, nós como prefeito projetamos a primeira festa estadual da maçã, com a presença ainda do então governador Euclides Triquez nas dependências do Seminário Seráfico São José. Foi um sucesso extraordinário. E dado esse sucesso, e o futuro? Então, com o prefeito, ainda corajosamente, nós desapropriamos, porque desapropriar uma área de uma família não é coisa séria. Desapropriamos aquela área da FEMAÇã, da família Paludo. As negociações duraram 3 ou 4 meses, né? Sabe como é? Sim. Valores, aumentando valores, tal, até que chegamos dentro do maior respeito com a família, né? A desapropriação daquela área. Hoje nós temos lá o pavilhão da FEMAÇã construído e o ginásio de esportes, né? Temos um complexo lá agora. Complexo, inaugurado pelo presidente da República.
Olha ali, ó. Olha só. Não era só o engenheiro Euclides Triquez do passado, era o presidente da República e o governador Simval Guazelli. Então, naquela época, Márcio, a cerimônia oficial toda a cerimônia é elaborada pelo gabinete da presidência da República. Então, falaram naquela época o prefeito, o governador e o presidente. Então, quando convidamos o presidente Ernesto Geisel, foi na Festa da Uva em 1975, um ano antes. Quando, na ocasião, o prefeito de Caxias diz: olha, excelência, desejo apresentar os prefeitos da região italiana aqui, né? Então tinha vários prefeitos, uns 10 ou 12 prefeitos, né? E o presidente Ernesto Geisel cumprimentando um por um. Quando chegou a minha vez, eu segurei a mão do presidente. Diz: excelência, eu gostaria de sua presença no ano que vem na primeira festa nacional da maçã em Veranópolis. Ele disse: marque a agenda, uma visita. Aí eu marquei a visita lá em Brasília, né? Aí foi para Brasília, acompanhado pelo Augusto Traem. Eu apoiei como deputado federal por 3 mandatos. Falecido agora faz 1 ano e meio. Eu estive lá em Passo Fundo dando solidariedade à família, né? Augusto Traem. Então, Augusto Traem me acompanhou no Palácio do Planalto. Chegamos lá, disse: excelência, aqui está o prefeito de Veranópolis, conforme foi agendado, para lhe fazer um convite. E eu olhei para a excelência, só que o deputado está totalmente equivocado. Eu não vim aqui para lhe fazer um convite. Eu vim aqui para convocá-lo para a primeira festa nacional da maçã em Veranópolis. Ele estava sentado, levantou, deu um giro, por trás me bateu nas costas e disse: prefeito, volte e diga ao seu povo que vou. E veio. E você imagina aqui em Veranópolis, imagina o presidente em Veranópolis. E no meu discurso, então, voltando agora ao assunto lá da primeira afirmação, eu tenho um discurso guardado, né? Aí eu saudei a sua excelência, o governador, os deputados, tinham vários, né? Estava o ministro Ney Braga da Educação e o ministro Arnaldo da Costa Prieto do Trabalho também. Aliás, o Arnaldo era um grande amigo meu, né? De São Leopoldo. Então aí eu saudei as autoridades, eu disse: excelência, tinha umas 3.000 pessoas na frente, né? A maioria desse povo aqui não acreditava na sua presença física nesse momento, mas eu, como prefeito, acreditei na sua palavra. Aí eu fiz o discurso, né? E estão chegando interatividades aqui, posso nominar aqui ou você quer complementar essa parte? Pode ser? Pode. Sim. Vamos ver aqui, ó. Estamos recebendo aqui. Bom dia, equipe. Um grande abraço ao meu amigo Lírio Soares. Meu falecido sogro tinha um grande respeito. Disse que votou nele quando foi prefeito. Então, um abração bem apertado aí ao Lírio do Henrique Maier. Tem também aqui, olha aqui, ó. Mais uma mensagem chegando aqui, ó. Parabéns a esse lendário Lírio Soares. O meu falecido pai tinha adoração por você, Lírio. E outra pessoa que ela gostava muito era o Guerino Cosmo Rigon. Esses deixaram um legado aí muito positivo. Aliás, o Lírio está aí ainda, na verdade, né? É positivo para Veranópolis. Também um recado que chega do amigo Marcos Alberto Vons. E eu tenho também aqui um áudio. Podemos compartilhar aí com a nossa audiência, inclusive. Eu vou colocar no ar aqui para que a gente possa saber o que fala sobre essa mensagem que chega aqui pelo nosso WhatsApp. Opa, bom dia. Pergunta pro Lírio Soares, referente, porque naquela época, pelo que se ouve, tinha tempos atrás um vídeo que rolava na internet, no Face, tinha visto, mas foi uns 3 anos atrás, sobre aquele dito, entre aspas, furacão, né? Que no caso seria o tornado que deu acho que foi em 57, né? E eu com certeza acho que o narrador Lírio Soares já era radialista naquela época, né? Que ele contasse um pouco naquela época como as pessoas viram isso, tipo, como é que eram as previsões? Tinha previsões que era temporal naquele dia, por exemplo, ou como também acontece ainda hoje, é uma coisa que pega de surpresa, nessa questão de tornado, ninguém sabe aonde vai dar ainda dias de hoje. Então imaginando naquela época lá, tipo, o que tinha as previsões daquele dia que podia dar alguma coisa fora do normal,
o pessoal estava assim meio assim, tem nuvens como línguas, como eles falam hoje, e tem previsões de temporais, né? O que tinha de previsão e o que ficou tipo na lembrança dele, o que ele se lembra daquela época, tanto trabalhando assim, que ele estava trabalhando em rádio, que as pessoas falavam, tanto nos dias posteriores, no próprio dia. Qual é a lembrança que ele tem daquele dia, por exemplo? Esse questionamento é do ouvinte André Ricardo Marinello, Lírio. Lírio, só você não conseguiu pegar, não né? Cheguei. O André Marinello pergunta, porque esteve aqui também a professora Clarita Panocelli há uns tempo atrás. Minha conterrânea de Vila Azul. Isso, falando do furacão que teve na época. Sim. E o senhor já trabalhava na rádio naquela época lá. Sim. Então a pergunta do André é o seguinte: o que o senhor se lembra deste momento, deste evento climático, e como é que eram as previsões na tua época que você era radialista e na época do furacão? Se houve alguém que disse, se preparem que vai ter um furacão, ou se mesmo na rádio nada foi falado antecipadamente? Sim, naquela ocasião nós estávamos iniciando no rádio em 59, 13 de agosto de 1959. O primeiro e único, graças a Deus, furacão em Veranópolis. Mas tu vê, né, Márcio, Paulo, Francine, morreram 7 pessoas naquela oportunidade, né? 5 da mesma família, né? Família Bassani, lá em Santo Isidoro. E morreu também um cidadão, um senhor lá na Usina Velha. E também o primeiro a falecer foi o avô do Dr. Ércio Silveiro, ex-prefeito, lá, que residia lá em São Brás. O tufão passou por lá, né? E veio a falecer também o avô do Dr. Ércio Silveiro. E esse cidadão da Usina Velha, Reginato, lembro, sobrenome. E mais 5 da família Bassani em Santo Isidoro. Então, foi uma devastação total, viu? Coisa impressionante. Árvores colossais, né? Arrancando as raízes, né? Então foi assim, mas os caras quase não falavam na época, mas será que... Não, ninguém, não ouvi nenhum comentário, né? Porque foi assim uma coisa de outro mundo, né? Mais ou menos comparando com a enchente de 2024. A enchente que Veranópolis se salvou muito por causa do lugar alto, né? Mas quantas cidades até hoje estão sofrendo? Então, ninguém falava, será que daqui a alguns anos teremos um novo furacão? Não, na ocasião ninguém falava. Mas esse acontecimento circulou na internet, né? Circulou na internet, vocês ouviram? A questão dos 3 anos atrás. Né, circulou na internet, né? Eu tenho a gravação disso aí. Tem a gravação de quando eu noticiei o furacão. Foi esta a referência que o André fez. Sim, André, muito obrigado, viu? Te agradeço, um grande fraterno abraço à família toda aí, viu? Que eu admiro bastante. Marinello. Sim, Marinello. Fala. Não, justo, esse aí o sobrenome. Mas eu me recordei de uma coisa de Vila Flores que é muito importante, né? Agora eu lembrei, porque quando eu chegava em Vila Flores para a campanha, né? Eu de vez em quando ia tomar um chimarrão com o senhor Antônio Fiori, lá no centro. Tava tomando um chimarrão na porta, eu chegava lá, cumprimentava e tal, e os caras da Arena na época lá, Lírio, por favor, não adianta, tu vai fazer o quê lá? Olha que até hoje eu nunca olhei, né, no semblante de cada um de que partido era. E a família Fiori, né, continua minha amiga, toda a família até hoje, né? Mas eles me criticavam porque ia tomar um chimarrão com o seu Antônio Fiori. Viu, Márcio? É isso aí. A época das rivalidades. Mas eram diferentes essas rivalidades, né? Hoje não existe mais isso, não se aceita mais isso, né? Infelizmente, né? Era uma rivalidade saudável, digamos assim, né? Porque era uma questão de família, né? Tinha essa questão, mas não se partia por uma coisa tão hoje baixa, diria. Acredito. Assim. E tinha uma coisa na época que era ideologia. Que se perdeu com o tempo. Sim. Estamos no... Não.
Mais de 25 mas rapidamente, dias. então, respondendo a como que eu cheguei como prefeito, eu já citei aqui, não? Isso aí. Criamos a maçã, né? Foi construindo, né? Sim, construindo aos pouquinhos, né? É presidente da primeira festa municipal da maçã e foi um caminho, né? A votação como vereador também, né? Em 1968 foi um somatório, né? E na época eram 5 anos o mandato, né? Não, 4 anos. 4 anos também? Sempre foi 4? 4 anos. Não, nós tivemos período de 6 anos. Sim, período de 6. Não, teve um período, teve só um período com o Nadir Mário Pellegrino. Isso, foi com o Nadir. Sim. Que foi prorrogado. Isso aí. Mandato. Isso aí. Ah, tá. Bom, a gente vai tratar de mais assuntos aqui com essa ilustre visita nesta manhã, o Bom Dia da Com, o Lírio Soares. Então eu vou pro intervalo, Lírio, e a gente vai voltar já com mais bate-papo aí nesta manhã de sábado. Antes disso, antes de começar, eu espero a audiência do Márcio hoje em Vozes da Terra, a partir do meio-dia. Já é certo, tá? É isso? Eu já vou solicitar a ele qual é a música que ele deseja ouvir. Tá bom, daqui a pouco então, tá bom. Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. Restaurante Pratos e Espetos junto ao Posto das Flores em Vila Flores. Fone WhatsApp 549-9995-5010. Rádio Com. Previsão do tempo. Olá, amigos, amigas que nos prestigiam, nos acompanham aqui na Rádio Com FM. Programa Seu Dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Esse sábado, muita nebulosidade pela manhã e chance de garoa. Até raios tem chance, mas a chuva é muito pouquinha. 16 graus pela manhã, à tarde 25 graus. À tarde é aquele calor chamado de calor pré-frontal, o calor que vem antes da frente fria, antes da chuvarada. A temperatura fica 25 graus, então dá aquele abafamento. 18 graus a temperatura à noite. Em muitas cidades da região serrana tem chuva a partir da noite. Para Veranópolis, os modelos mostram apenas nebulosidade na noite desse sábado. O vento é de fraco a moderado, pode ter rajadas. O domingo vai ser chuvoso. Chuva durante todo o dia, madrugada, manhã, tarde, noite e na madrugada também de domingo para segunda-feira. Um dia de temporais e o volume pode passar de 30 milímetros em algumas cidades. A temperatura é de 15 a 19 graus no domingão. A segunda-feira, céu encoberto, não aparece o sol e chuva durante todo o dia. A temperatura é de 10 a 14 graus na segunda-feira e o vento pode ficar de fraco a moderado. Olha, a chuva na segunda-feira também é mais volumosa. Eu desejo a todos um excelente dia, saudações meteorológicas. Bom dia com. Tá sentindo esse friozinho no ar? É o inverno chegando e não tem nada melhor para esquentar do que um bom chimarrão. Na Brava, você encontra jarras elétricas de inox práticas e seguras, que aquecem a água na medida certa, sem perder tempo. E para completar, temos cuias, bombas, térmicas e mateiras, em diversas cores e estilos. Tudo para deixar o seu chimarrão com a sua cara. Vem pra Brava e monte seu kit pro inverno. Brava, na esquina da escola Felipe dos Santos. Precisa fazer um exame laboratorial em Veranópolis? Passe no Alfa. Aqui você realiza exames de análises clínicas, DNA, toxicológico ou ocupacional, num lugar confortável, com espaço kids e excelente atendimento. É na Rua Rui Barbosa, número 42, em frente ao Hospital São Peregrino. Fone WhatsApp 54-3290-3009. Alfa Laboratório, pra vida inteira. Novo Plano Safra, com recursos já disponíveis no sistema bancário. A Mazarolo dispõe de tratores e equipamentos seminovos financiáveis via BNDES. Saiba mais. Ligue o WhatsApp 54-3441-1037 Veranópolis e 51-3371-2035 Porto Alegre. minutos estão faltando para as 9, 19 para as 9, temperatura 16 graus, tempo mais aberto na Serra Gaúcha nesta manhã de sábado, e o sábado, como sempre, especial na Com FM. É o Bom Dia da Com a ilustre presença do colega ex-prefeito Lírio Soares, Márcio. Que bom. Agora sim, prefeito Lírio Soares. A pergunta é bem pontual agora.
O que mais marcou, ou o que você lembra, recorda, o que você gostaria de citar deste período ao qual o senhor foi o gestor, o mandatário do município? É a primeira pergunta. E emendando, o senhor já foi recebido no gabinete pelo atual prefeito. Qual foi o conselho que você deu a ele? E a pergunta derradeira: se você fosse o prefeito hoje, o que você faria diferente? Aí é muita coisa. Eu gostaria que o horário estendesse até Vozes da Terra. Então, não. Quando assumimos a prefeitura, o problema maior de Veranópolis era a falta d'água. Existiam 5 poços artesianos na Segundinha, abastecendo a cidade. A cidade foi crescendo, tá? E a solução? A solução era um rio. Aí canalizamos água no nosso mandato do rio, o Retiro, para a cidade. Construímos uma estação de tratamento de água lá na FEMAÇã, com previsão até 2030. Previsão, sem faltar água. Tá, rapidamente, fomos os responsáveis para a instalação da Oleoplan em Veranópolis. Porque naquela época a propriedade lá era do Dr. Elcio Siviero, da família Siviero. Eles viviam no meu gabinete, por 3 meses ficaram as máquinas lá para fazer a terraplanagem. Um trator, uma motonniveladora e caminhões, 3 meses. E nós batalhamos para que fosse pela instalação de uma indústria que pudesse sanar o problema do desemprego em Veranópolis, tá? E falando em desemprego, quando subimos à prefeitura, existiu na cidade 302 desempregados. Estou falando com absoluta certeza e conhecimento, né? Em Cotiporã, Vila Flores, Fagundes Varela e Veranópolis, 302. Qual era a população, Lírio? Do quê? Naquele momento, qual era? 11.800. 11.800, certo. Então aí, qual é a solução, né? Desemprego, qual é a solução? Fomos a São Paulo em 2 oportunidades. E na segunda conseguimos acertar a vinda da Alpargatas S.A. para Veranópolis, do nosso mandato. Foi instalada a Alpargatas aqui, que foi uma revolução na época, né? Desemprego zero. Vinha o pessoal de Nova Araçá, Nova Prata, Nova Bassano, né? Procurando emprego. Então imagina, a Alpargatas, né? Estavam admitindo inicialmente 1.000 funcionários. Imagina, né? Também foi do nosso mandato. Então, os jovens de hoje, até 40, 50 anos, não têm conhecimento disso aí. Então, e outras atividades lá, o ginásio Divino Mestre tinha sido vendido. O Arras, assinado pela firma Calil Sebe de Caxias do Sul. E eu, desesperado, como prefeito, fui a Porto Alegre a apelar ao governador Simval Guazelli para a desapropriação do ginásio Divino Mestre. Como fiz campanha para o Simval Guazelli também como deputado federal, e ele foi guindado ao governo, né? Dado a amizade, o que aconteceu? O Aras, o governador, desapropriou. Desapropriou o ginásio Divino Mestre, tornando um ginásio estadual. Hoje parece que é um ginásio municipal, né? Isso. De particular passou para estadual, de estadual para municipal, graças à nossa intervenção junto ao governador. Hoje são 1.200, 1.300 alunos, Tu imagina, na época estava vendido o Divino Mestre. Calil Sebe queriam botar aí uma fábrica de tecidos e etc, não sei, da época, né? Sim. Então foi uma grande participação nossa também na nossa gestão, né? E qual é a outra... qual foi o conselho que o senhor deu ao atual prefeito e se fosse o Lírio o prefeito? Sim. Vamos ver aqui, mas antes disso... Conclui teu mandato. Vamos ver aqui, porque tanta coisa... Cotiporã, por exemplo. Cotiporã. Construímos a estrada nova do balneário da Ponte do Retiro, não é da cidade, do Retiro até Cotiporã. Deixamos o leito pronto para que o Estado realizasse o asfaltamento. E hoje uma rodovia estadual. Uma rodovia estadual. A 359, e mais a né? mais.
E mais a mais, no meu discurso em praça pública, em Cotiporã, de frente à igreja, eu prometi a estrada. E não prometi a ponte. Eu disse, vamos acabar com as balsas do Rio das Antas. Mas não falei em ponte, vamos acabar. Evidentemente, se vai acabar com as balsas, tem que ter uma ponte. Aí nós tivemos a participação decisiva também na ponte. Que foi levado ano passado. Foi levado só a parte de cima. Isso. Porque os pilares permaneceram. Todos eles, porque eram 3 metros de ferro, que embaixo era rocha, pura rocha. Então, nem um dilúvio vai derrubar a ponte. A parte de cima, né? Os troncos de árvores que derrubaram, né? Mas hoje tomaram as providências, né? Um pouco tardia, né? Mas hoje nós temos o movimento que está tendo Veranópolis, Cotiporã e Cotiporã a Bento é impressionante, viu? Impressionante. Então, verdadeiramente impressionante. Então, mais uma participação nossa. Olha aqui, Lírio, o André tá mandando uma mensagem aqui, tá dizendo o seguinte: Lírio Soares, uma pessoa muito admirada pela família de Amantino Luvison, lá da Segundinha, Santa Rita, e de Bento Machado, que morava perto da Boito. Forte abraço aí ao Lírio, à família, André Luvison. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Até hoje eu permaneço com essa amizade muito legal com vocês todos aí. Muito agradecido, viu? Bem, vamos falar agora com relação à atual administração, né? Então, primeira coisa que eu falei para o prefeito na minha visita, coragem. No nosso mandato tivemos coragem. Teriam outras coisas para realizar em Veranópolis, mas por motivos outros não vou divulgar, né? Para não criar polêmica. Mas com certeza, sem coragem, nada sai. Se eu fosse prefeito, tomaria algumas medidas aí com coragem. Mas o prefeito iniciou muito bem, por sinal, a administração. Olha, sinceramente, né? É uma aproximação da prefeitura com todas as comunidades interioranas, todas as capelas. Estão realizando agora semanalmente um encontro, né? Solicitando as reivindicações, etc. Mas uma coisa que eu gostaria, que eu faria um pedido agora público para o prefeito Cristiano, a Veranópolis até a ponte do Retiro. Ali é que né? Santa Bárbara. Tomasse as providências, porque está numa situação caótica essa rodovia, né? Sujeito a vários acidentes, porque são caminhões que transitam nessa via agora, em virtude do problema dos comboios do Rio das Antas, né? Até porque esse trecho que o senhor se refere, ele é municipal. Sim. Então, exatamente. É de direito e de dever. Tem direito, tem que ter uma dotação orçamentária para cobrir todas as despesas, para tomar as providências dessa via ali, né? Que é importante. E agora parece que vai sair um asfaltamento também lá do Sapopema, aqui pelo bairro Universal. Isso. Chegando até os Arcos. Que seria também uma grande reivindicação daquela população, e a movimentação também, né? Para Cotiporã, né? Isso. O vídeo está lembrando aqui, Márcio, que quando da administração do Lírio Soares, englobava Veranópolis, Fagundes, Cotiporã e Vila Flores. Isso mesmo. Os 18 mil habitantes era dos 4 municípios que é hoje. Sim. Então, o prefeito Cristiano está iniciando muito bem o seu governo, a aproximação com a população. Certo. Essa é o motivo principal, né, do sucesso nesses primeiros 7 meses à testa da prefeitura municipal. E agora, recentemente, estive na prefeitura cumprimentando o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que foi guindado a prefeito em exercício. O famoso Rodrigo. Lá não é do Retiro, mas é do São Francisco do Retiro. Né? Fui cumprimentá-lo, e a imprensa aqui, algumas emissoras, está assumindo o mais jovem prefeito da história de Veranópolis. Inclusive algumas emissoras que eu vi, né? Só que está correto, o mais jovem prefeito em exercício da história de Veranópolis, que o prefeito de fato e de direito, o mais jovem fui eu, né?
Sim, estava com. Sim, certo. Estava com 29 anos incompletos. Incompletos. Né? O mais jovem, legitimamente, né? Eleito pelo povo. O senhor é de 1943. 22 de maio? Opa, tu tá por dentro, né? E 22 de maio, olha bem, que nós discursávamos lá em Lajadinho na inauguração da primeira festa municipal da maçã. Exatamente 22 de maio. 22 de maio de 1971. Olha, presente de aniversário, né? Você viu que presente? Presente. Mas vai lá, por favor. Bom dia, tudo bem? Muito bom ouvir o Lírio. Eu fui munícipe naquele tempo que foi prefeito. Um homem de coragem. Quem manda esse recado vem lá de Bento Gonçalves, o Mauri Alberto Gasperim, né? O tradicional Gaspar aí, fervoroso torcedor do VEC, né? E tem também aqui mais uma participação. Diz aqui, abraço ao Lírio. Prefeito que inaugurou o Colégio Municipal Adriano Farina em 1976. Fiz parte dessa história com orgulho. Grande ex-prefeito, João Parisi. Exatamente. Inauguramos 5 educandários no interior na época. A gente não dá para falar tudo. E a reivindicação do bairro Santo Antônio era um colégio lá, né? E nós construímos o Adriano Farina lá, né? Que foi ampliado, né? Depois, né? Prefeito, então assim, como é gostoso relembrar isso, eu quero citar um fato e saber também da tua opinião. Foi lançado no ano passado o livro oficial de Veranópolis, que conta a história de 125 anos. E você foi um colaborador forte nesse assunto e você foi pessoalmente retirar o livro. Qual é a tua opinião sobre isso? Um trabalho totalmente voluntário, com lei de incentivo à cultura, um trabalho apolítico. Como é que você participou desse momento e como também, bem rapidinho, né? Porque senão o Paulo César me manda embora. Qual é o teu feedback desse livro? Só que eu não participei. Não participei. Mas olha, excelente o livro tal, né? Mas merece uma pequena crítica. Já que você falou, não ia falar. Claro. Eu vou falar. Quais foram os momentos históricos mais importantes, já que a história dos 125 anos de Veranópolis? Quais foram os fatos históricos mais importantes? Eu pergunto para vocês aí. São muitos? Vou citar 2, né? Em 1964, eu era secretário da Sociedade Alfredo Chavense, fui a Porto Alegre convidar a Miss Universo, Ieda Maria Vargas. Isso é um fato histórico. Sim. Veio colocar a faixa de madrinha, do Clube Atlético Veranense, na época, tá? Isso é um fato histórico. E outro mais importante, o livro, isso é uma crítica construtiva, né? Para, quem sabe, nos futuros livros, né? Futuros livros. Apareceu aí, é bom que você falou isso aí, eu não ia falar, mas já que você... Claro. Né? Tem várias fotos no livro, várias fotos diferentes, né? Mas a foto mais importante do presidente Ernesto Geisel. Vê aqui a foto do presidente Ernesto Geisel no livro dos 125 anos de Veranópolis. Não precisava falar que foi na gestão do prefeito Lírio Soares, não, mas colocar a foto histórica de um único presidente em 127 anos de Veranópolis. Certo. Então essa é uma pequena crítica que estou fazendo. Muito bem. Doutor. Esse era o objetivo. Justamente. Essa foi a provocação. Vamos nos despedindo então? Vamos lá então. O Lírio vai permanecer depois? Sim. Né? Aqui. O Lírio já é um patrimônio, tem a plaquetinha aqui da rádio, né? Vai compartilhar mais com a nossa audiência, né? Opa, Marcos. Posso fazer uma pergunta pro glorioso. Pergunta agora. Glorioso Lírio Soares. Quem lançou aquele chavão? Certo, Lírio? Fala, capelão. Foi meus colegas da Rádio Veranense na época. Meus colegas, os padres capuchinhos também, né? Legal. Certo, Lírio, que foi meu slogan na campanha, né? É isso aí. Certo, Lírio, prossiga, botar o apelido do capelão. E rapidamente, tinha um jogo, o capelão foi introduzido no rádio por mim, né? Tinha um jogo Pratense e Idalban, lá, e Veranense e Independente de Flores da Cunha aqui. Eu tava um dia chuvoso. No fim do jogo eu disse: chovendo em Veranópolis, dificuldade de ser racista.
ligação, aí anoitecendo em Veranópolis, com dificuldade, o capelão entrou de lá. Seu Lírio, aqui em Nova Prata também está anoitecendo. Legal. Isso aí, então a gente agradece. Agradece com certeza, muito obrigado, um ótimo final de semana, gratidão mesmo, e certamente este programa entrará nos nossos anais da história da comunicação do rádio. Muito obrigado, especialmente ao Márcio, que me estendeu um convite pelo WhatsApp. Eu vi, Nós temos essa facilidade hoje, né? Eu fiquei muito orgulhoso, viu? Muito orgulhoso. E orgulhoso pela companhia, que o Márcio me falou que todos os sábados está ouvindo, né? Eu vou, inclusive, atendê-lo hoje com algumas músicas no programa Vozes da Terra, viu? Com as músicas prediletas do Márcio. Tá bom. Viu? Quem é que deu o nome para esse programa aí? Vamos ficar atentos aí, né? Só um minutinho. Não dá? Por favor. Um pouquinho mais rápido aí. Olha, eu estaria cometendo uma das maiores injustiças sobre o meu programa. O programa chama-se Vozes da Terra. E esse nome, Vozes da Terra, foi criação do Pergaminho. Quando eu estava procurando, olha, estamos iniciando um novo programa musical tal. Seu Lírio, então o nome mais adequado é Vozes da Terra. Muito obrigado, Bergamin. Belo nome, inclusive. Obrigado, meu, né? O excelente unidade móvel da FM 96.1. Lírio, até daqui a pouco então. Um abraço, muito obrigado por ter atendido aí a nossa vocês, o carinho de vocês, viu? A deferência de vocês aqui quando eu aporto a esta emissora, a nossa emissora. Obrigado e até breve, se Deus permitir. Tá certo. Professor Rogério Valduga, atualiza as informações.